Boa noite, meu Brasil, baronia! Estamos aqui em mais um episódio. É o segundo episódio e último, né? Se você não viu o que aconteceu ontem, se liga aí, DB Jovem TV, lá no YouTube. Aí, você que está no YouTube também, nos acompanhando, você pode dar uma passadinha por lá e acompanhar o que aconteceu ontem. Foi um bate-papo topíssimo aqui ontem. Nós tivemos com a missionária Rafaela. Testemunhos impactantes aqui para as nossas vidas. Foi uma benção e você tem que assistir. Você que está aqui hoje com a gente, conectado com a gente, e não pôde assistir, né? Dá uma passadinha lá no YouTube e você vai conseguir assistir esse episódio de ontem, que foi topíssimo. E hoje nós não poderíamos deixar também de ser diferente. Aí nós estamos aqui com uma convidada muito ilustre. Daqui a pouco a gente vai chamar ela para prosear aqui com a gente. Pastora Mariane aqui, é a nossa diretora da nossa agência de envio missionário, né? A nossa diretora nacional de missões da Igreja de Deus. Uma mulher de Deus demais, uma mulher apaixonada com missões. Eu gosto muito de ouvir ela, galera. Toda vez que eu ouço essa mulher, minhas pernas também vibram. Eu falo assim, meu Deus, eu preciso trabalhar ainda mais. Preciso fazer ainda mais. Tá pouco. Porque missões é 10, né? Pastor Paulo? Pastor Paulo Roberto Borges também aqui presente, nosso diretor nacional da IDB Jovem. É contigo aqui, meu amigo. Fala, cumprimenta essa galera aí que está conectada aqui em todo canto, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Glória a Deus, queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus a todos vocês. Nós estamos muito felizes com os resultados que nós estamos tendo aí com o mês da juventude. Todas as regionais trabalhando a todo vapor. Graças a Deus, Deus tem realizado grandes coisas. Eu estou aqui no Nordeste do Brasil. Estivemos aqui uma semana poderosa pregando em diversas igrejas, muitos jovens voltando para a igreja, muitos jovens se convertendo ao Evangelho. E ontem o testemunho das nossas missionárias foi simplesmente poderoso. Foi muito bom, gente. Eu acompanhei tudo. Que bênção. Parabéns à nossa agência de envio missionário, que tem feito um trabalho sobrenatural aqui no Brasil e também na América Latina. Quero dar as boas-vindas à nossa querida pastora Mariane. Pastora, nós amamos a sua vida. Muito obrigado por estar aqui para compartilhar conosco aquilo que Deus tem feito em você e também através de você. Particularmente, eu tenho um carinho muito especial por você, pelo bispo Gustavo Chaves. Vocês são um casal abençoado. Tive a oportunidade de viajar para alguns lugares juntamente com vocês e pude perceber o quanto esse desejo de pregar a palavra, de enviar a palavra de Deus a outras nações é muito vivo no coração de vocês. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda. Parabéns, pastor Áquila. A Sudeste está à frente aí desses 2 dias, né, do mês da juventude de missões. Muito obrigado pela sua disponibilidade e quero parabenizá-los também no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Tamo juntos, conectadíssimos. A IDB Jovem não para, né? A IDB Jovem não para. Põe essa hashtag aí, galera. IDB Jovem não para. Cadê a galera aqui que tá aqui no Zoom? Deixa eu ver o rostinho de vocês aí. Quem pode aparecer, aparece. Você tá com um prato de comida jantando aí, enquanto você tá conectado aqui com a gente, né? Se tá comendo aí, oferece, né, Varoa? Oferece aí para nós. Não vai fazer essa falta de educação, não, pelo amor de Deus. Tem que oferecer aí para a gente comer também aí, ó. Tem ali o irmão Ronaldo ali com a camisa do Vitória da Bahia. Eu conheço essa camisa, hein, Varão? Eu conheço essa camisa aí, ó. Tamo junto, gente. Sejam muito bem-vindos aqui. Você que também está aí via YouTube, você é muito bem-vindo. Nos ajude a compartilhar, vai ainda, dá tempo, pega o link aí, compartilha. Você que está no YouTube aí, é só pegar lá, copiar o link e mandar no grupo aí, nos grupos da sua igreja, do seu distrito, do seu estado. Ainda dá tempo de você colar aqui com a gente, aqui, chamar mais gente para cá, que vai ser topíssimo o que vai acontecer aqui. Amém? Vamos fazer uma oração aqui nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que nos conduza conforme a vontade e o querer dele.
que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa visão, né? Os nossos ouvidos sejam abertos também nesse instante, o nosso coração esteja preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado já para nós, já está prontíssimo aí, esse pão, esse maná está filezinho aí, a pastora Mariane vai liberar isso aqui, já está prontinho para nós aqui, a gente vai nos alimentar aqui, viu? Vai ser topíssimo. Então vamos junto aí, vamos orar, amém? Deus, nós te louvamos, meu Pai. Deus, ó Pai, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas, não pelo que o Senhor pode nos dar. Deus, ó Pai, nós te louvamos, Senhor. Eu te agradeço por esse privilégio de estarmos juntos aqui, Senhor, em mais uma noite. Deus, ó Pai, desse bate-papo de missões em tempos de crise. Deus, ó Pai, é uma missão que a igreja está tendo nesses dias. Deus, ó Pai, de levar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas do mundo inteiro, Senhor. E Deus, ó Pai, esse cenário tem nos desafiado a levar a Tua palavra. Deus, ó Pai, eu te louvo por cada vida aqui presente. Eu te agradeço pela vida da pastora Mariane, que aqui está conosco. Deus, ó Pai, ela que tem atendido esse chamado do Senhor e que também tem ativado, impactado várias pessoas através daquilo que ela carrega. Te louvamos, Senhor, por cada líder aqui presente conosco na sala do Zoom, cada pessoa conectada conosco aqui, Senhor, também no YouTube, e também por aquelas pessoas que ainda vão assistir tudo aquilo que for dito aqui nesta noite, Pai. Nós te louvamos, nós dizemos a Ti, Senhor, que Tu és bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade em nós. Espírito Santo, eu lhe peço que o Senhor, nessa noite, venha nos convencer, venha nos trazer um entendimento desta obra, dessa causa missionária. Deus, ó Pai, essa oração que nós lhe pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E amém. Pastora Mariane Xavier. Estou parecendo que é locutor, né? Chega para cá, bênção. Fique à vontade. A casa da IDB Jovem é sua também. Amém. Oi, pessoal, aí, brasileiro, galerinha do Brasil, né? Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, alguns que a gente já conhece, outros que a gente não teve a oportunidade ainda, mas sempre é uma alegria, um privilégio poder compartilhar com os jovens, né? Porque é muito importante que a gente já, desde cedo, né, busque a Deus e busque a sua vontade e caminhe pelos caminhos que o Senhor tem planejado para nós, né? É um privilégio que Deus nos dá. Então, assim, eu queria pedir para o pastor aí, se eu posso, eu trouxe primeiro uma palavra, eu vou compartilhar uma palavra que me abençoou muito, né? Eu estava aí refletindo sobre o que ia compartilhar com vocês nesse dia, e aí comecei a pensar nesse personagem, que é um personagem que a gente não fala muito, né? Mas hoje a gente vai falar sobre ele, e muito menos falando sobre o tema de missões, mas vamos falar sobre vida e sobre vida com Deus, né? É aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então, não sei se está aí liberado para eu compartilhar a tela, né? Aí está, então vamos entrar aqui. Está liberado, pastora, fica à vontade. Ok. Nós vamos falar, então, sobre... aqui eu botei Resgatando uma Geração, né? Como título aqui da nossa exposição, né? Resgatando uma Geração. E o personagem, né, que eu queria trazer para a gente é o personagem do rei Josias, né? Que é um rei que a gente não fala muito sobre ele, então a gente primeiro vai fazer uma passagem pela vida de Josias e depois a gente vai ter umas perguntas para a gente estar reflexionando juntos, né, sobre isso. Então, Resgatando uma Geração. E aqui. Então, a gente vê que Josias era jovem. Nós vemos a história dele, né, especialmente no segundo livro de Crônicas. Reis também fala sobre ele, do capítulo 34 ao capítulo 35. Daqui a pouco eu vou fazer uma leitura aqui para vocês, né? Mas a gente vê algumas características, né, na vida dele, né, que a gente vai analisar hoje, né? Primeiro, que ele não teve um legado positivo, ou seja, ele não teve um modelo na vida dele. Vamos ver a sua cronologia de vida, né? O que ocorreu nas diferentes etapas da sua vida, quais foram essas ações que Josias primeiro sofreu e depois que ele teve, né? E qual foi o resultado disso.
né? Então, primeiro a gente vai falar sem um legado positivo, ou seja, sem um modelo, um paradigma positivo que pudesse dar a ele uma direção na vida dele. E talvez muitos de vocês jovens, também olhando o seu entorno familiar, olhando talvez não só a sua família mais próxima, mas a sua família também mais ampla, né? Você diga, poxa, não tenho bons modelos, não tenho um pai que seja modelo, não tenho uma mãe que seja modelo, não tenho os tios, ou o bairro onde eu vivo é um bairro também que só tem influências negativas sobre mim, não recebi as instruções, não recebi as orientações que eu gostaria de ter recebido na minha vida. Talvez alguns de vocês vieram de contextos tão deprimentes, violentos, pessoas sem perspectiva de vida, talvez até de contextos depressivos, mas talvez não seja essa a sua história seja de coisas boas, mas mesmo sendo de influências boas, o que nós fazemos com esses paradigmas, com esses modelos e essas influências que nós recebemos dos nossos contextos, né? Veja bem a história de Josias, né, que foi rei de Israel. Ele era filho de Amon, que foi rei de Judá, isso significa que era o reino menor, já quando estava dividido. Esse Amon era filho de Manassés. Manassés foi um dos reis mais cruéis na história de Israel, né? E tanto Manassés como Amon, ou seja, a descendência de Josias, fizeram aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Na verdade, havia toda uma geração, vocês vão ver isso lá no livro de Crônicas 33, 21 a 25, que as gerações anteriores a ele haviam andado em caminhos que entristeciam muito o coração de Deus. Então, lembrem que nós estamos falando de tempos de crise, como nós atuamos em tempos de crise. Então, nós podemos olhar ao nosso redor hoje e pensar tudo que nós estamos vivendo, não apenas na situação de pandemia, que sim, é uma crise multifacética, né? Que atinge tantos âmbitos da nossa vida e fez tantas mudanças na nossa vida, mas, bom, a gente poderia falar sobre isso especificamente, vendo que não foram só mudanças negativas, também mudanças positivas, mas abriu também um panorama de crises de identidade, crises de lutas interiores, né? Segundo as investigações, esses foram os momentos, no momento mais forte da crise em alguns países, também no nosso, embora aqui não houve um isolamento total no Brasil, mas houve países que sim, né, se afloraram os problemas, por exemplo, com a pornografia, com o consumo de álcool, com o consumo de drogas, com o suicídio, com a depressão, com o alto consumo de medicação, nesse tempo que as pessoas parecem perder o sentido da vida, perderam o porquê, e tudo aquilo que elas tinham como referência caiu por terra, porque, de repente, se viram questionadas em coisas muito sensíveis. Para que existo? Para que estou aqui? E até alguns tremendamente oprimidos, diria eu, pelo medo da morte, né? Pelo medo da doença, pelo medo da morte. Então, é uma situação que você pode pensar, o que será o amanhã? Né? E Josias nasce no meio desse contexto, o contexto de reis que vinham. Era tão triste a situação do povo de Israel, porque não era apenas uma situação de pecado, de desobediência a um princípio que nós falamos de amar o seu próximo, não, era algo muito mais profundo que isso. Havia uma crise de identidade, não se identificavam com o Deus que os havia formado, que os havia chamado, havia uma questão de idolatria no meio do povo, a deuses pagãos de todo tipo, inclusive chegando mesmo a ter sacrifício de crianças. Então, vocês podem imaginar que era algo bem heavy, né? Bem pesado. E também a prostituição, né? Diante desses deuses. E Josias nasce no meio disso, né? Nasce, cresce, e veja bem, ele começa a reinar porque o seu pai havia feito aquilo que era mal diante do Senhor, e então ele é morto, ele deixa de reinar,
E com 8 anos de idade, Josias começou a reinar. Veja bem, é lá em Crônicas, capítulo 34, perdão, capítulo 34 diz: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos. E olha o versículo 2: e fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, ou seja, da sua geração, aquela geração que obedeceu a Deus, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Mas o interessante é que quando ele tinha 16 anos, olha só, né, a nossa galerinha aí dos 16 anos de idade tão bonita, oh meu Deus, que saudade, né? Ai, meus 16, né? Então, ele diz aqui, no 8º ano do seu reinado, ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, ou seja, começou a buscar as referências passadas que realmente estavam conectadas com Deus, né? E no 12º ano, ou seja, quando ele tinha 20 anos, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altares, né, dos ídolos, das imagens de escultura. E ele foi lá e fez derribar, destruir tudo aquilo. E com de 26 anos, ele mandou restaurar o templo e voltar à leitura da palavra do Senhor e refletir sobre o que a palavra de Deus fazia para que eles pudessem andar de acordo com a vontade de Deus. Então, veja bem, dos seus 8 aos 26 anos, né, 18 anos da vida de Josias, ele viveu mais que isso, né? Mas que ele foi buscando cada dia sintonizar com aquilo que era o princípio de Deus para a vida dele, independente daquelas influências que ele tinha tido na vida dele ou dos modelos que ele tinha visto. Porque muitas vezes nós justificamos as nossas ações, justificamos, ou talvez a nossa falta de ação, por aquilo que está ao nosso redor. Eu não recebo estímulo, ninguém me anima, meus pais não querem que eu faça isso, meus pais querem que eu faça outra coisa da minha vida, não querem que eu vá tanto na igreja, meus pais não querem que eu me envolva muito com as coisas da igreja, meus pais não querem que eu seja um missionário. Olha, até filhos de pastores, muitas vezes os pastores mesmo não querem que seus filhos sejam missionários, né? Quando nós deveríamos, na verdade, colocar os nossos filhos diante do Senhor, assim como nós colocamos a nossa vida diante do Senhor para servir. Isso é um privilégio. Deus colocou seu filho, mas muitas vezes os nossos pais, esse é o primeiro obstáculo que nós encontramos na nossa vida. Eu teve o meu testemunho com meu pai, quando eu recebi um chamado. Meu pai não era convertido, e meu pai, primeiramente, ele me proibiu quando eu tinha 17 anos, falou: você não vai se capacitar, você não vai para o seminário. E, bom, eu obedeci. Quando chegou nos 18 anos, outra vez eu falei com meu pai, e ele, contra a vontade, disse: se você quiser ir, você pode ir, mas não conte com o meu apoio, eu não vou te apoiar em nada. E eu tinha certeza daquele chamado de Deus, fiz a minha mala e fui, confiando que Deus era fiel. E Deus sempre foi fiel. Então, muitas vezes, nós não temos essa palavra que nós gostaríamos de ter, nós não temos incentivos, nem por parte da nossa liderança, lamentavelmente, alguns casos, ou nós não vemos pessoas que façam isso, como nós ouvimos os nossos missionários falarem ontem daquilo que elas vivem no campo, mas isso não impediu a Josias que ele buscasse a Deus. Diz ali que com 16 anos ele buscou o Senhor e ele entendeu que era preciso tomar uma atitude, e essa primeira atitude era a purificação, era a renúncia ao pecado, era o afastamento do pecado, era cortar radicalmente com o pecado e construir um novo modelo de relação com Deus. E então ele volta para a palavra de Deus, a gente vai ver que ele manda fazer uma leitura pública, ele vai verificando de acordo com a palavra de Deus o que estava mal realmente na nação de Israel. Então ele buscou a Deus, voltou à palavra, voltou aos bons exemplos, ou seja, o que está acontecendo agora não é o meu modelo, mas o meu modelo primeiro é Jesus mesmo, né? Na sua obediência, na sua dedicação, naquilo que ele veio à Terra fazer determinado
em obediência à vontade do Pai. Vocês lembram esse versículo? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E no caso de Josias, ele voltou ao modelo de Davi, né? Que mesmo sendo um menino lá no campo, o Senhor o ungiu para ser rei da nação de Israel. E ficou como o rei mais conhecido e que, na verdade, o tempo de Davi ficou conhecido como a Era Dourada, a Era de Ouro, o tempo da maior grandiosidade da nação de Israel, e era aquele jovem que o Senhor tirou lá do campo, pastoreando as suas ovelhas. Né? Na sua juventude, ele entendeu. Então, Josias, diz, ele fez conforme ao que Davi tinha feito. Não fez conforme nem seu pai, nem seu avô, mas conforme aquele que tinha obedecido. Destruiu os altares, ou seja, identificou quais eram os deuses que estavam minando a vida espiritual da nação, e ali ele decretou que fossem destruídos todos aqueles altares em todos os lugares da nação de Israel, no caso que aquele tempo era Judá. Reparou o lugar da adoração, ou seja, voltando ao princípio de que o lugar que nós devemos estar é no lugar de adoração e de comunhão com Deus, para que nós possamos ouvir a sua voz com clareza e entender o que Ele quer de nós. Porque o que Deus quer de nós, nessa sintonia com Ele, nesse alinhamento com a vontade dEle, talvez vai desagradar algumas pessoas do nosso entorno, algumas pessoas com quem a gente convive, mas a quem nós vamos obedecer? A Deus ou a essas pessoas? Se nós obedecemos a Deus, Deus vai se encarregar de todas as demais coisas. E aí, então, ele vê que esse lugar da adoração ele era imprescindível para a restauração daquele plano e daquele propósito de Deus, e para que aquela geração que ele vivia realmente pudesse viver nos paradigmas e nos princípios do reino de Deus. E aí ele também, nesse momento, quando fazem a leitura da palavra, essa volta à palavra de Deus, ele recorda desse pacto, que tem um significado profundo, que era o significado da Páscoa. Ou seja, ele relembra a libertação do povo do Egito. A Páscoa tem esse significado de sair daquela situação de opressão, de sair daquela situação de escravidão e de receber essa identidade de comunhão íntima com Deus, conforme Deus fez com Israel, quando os tira do Egito e os leva ao Monte Sinai, e ali diz: vocês são meu povo, minha propriedade, meus sacerdotes, minha nação santa, propriedade exclusiva minha, e vocês têm que andar em santidade. Mas a Páscoa também relembra essa entrega de Jesus em nosso favor, abrindo esse caminho, abrindo essa relação nossa com Ele, abrindo essa reconciliação, para que agora nós possamos ser também agentes de reconciliação com outros, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 5, versículo 18 ao 20, dizendo: vocês agora são embaixadores do reino de Deus. E então nós, independente da crise que nos rodeia, nós podemos escolher qual é o modelo, qual é o paradigma que nós vamos dar para essa geração. Nós não podemos pensar daqui a 30, 50 anos, embora a gente possa deixar sementes plantadas, né? Mas nós podemos pensar o que nós estamos fazendo agora. Eu não posso pensar daqui a 30 anos eu vou fazer, não, o momento é esse, o momento é agora. Eu, outro dia, conversava com um amigo que é missionário, que trabalhamos juntos, né, um tempo na missão, e esse irmão, ele dizia: eu agora tenho já está já com seus 60 e poucos anos, tenho pensado muito que eu quero deixar um legado. E eu sinceramente disse: mas você já deixou o legado. Ou seja, toda a sua vida, na verdade, o que você viveu, ou bom ou mal, é o que você já está deixando. Não vai ser no último momento que eu vou dizer: eu vou fazer algo grandioso, eu vou fazer algo espetacular, algo extraordinário, para que as pessoas lembrem de mim, como aquele que talvez, sei lá,
construiu um mega templo, ou aquele que, não sei, alguma coisa que a gente possa pensar, né? Não, é o dia a dia, é a nossa própria vida que vai deixar marcas na vida das outras pessoas. Então, hoje, quando nós olhamos para a vida de Josias, nós vemos que, independente de quem havia vindo antes dele, ele marcou a diferença naquela geração, e aquela geração pôde se arrepender e pôde voltar os seus olhos para Deus e pôde confessar e abandonar os seus pecados. E é interessante que a Bíblia sempre mostra os seus personagens com as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades. Nunca mostra uma pessoa perfeita, uma pessoa que não tem debilidades. E isso para mim, me traz muita esperança no meu coração, porque eu disse, Senhor, se isso é assim, tem oportunidade para mim também. Porque eu sou vulnerável, porque eu também tenho tantas fraquezas, mas eu sei que contigo é possível. E veja bem que no final, quando já Josias estava como rei, né, o rei do Egito sobe para lutar, não contra a nação de Israel, mas contra outro povo, e Josias, então, quer ir guerrear contra esse rei do Egito, que era Neco, e ele diz, olha, Josias, sai do meu caminho que eu não vim guerrear com você. E diz ali o texto, né? Eu vou até ler para vocês, aqui no versículo 35, capítulo 35, perdão, 20 e 26, né, que ele diz... perdão, aqui, 20, 26... diz assim, diz, versículo 22, porém Josias não tornou atrás, porque o rei falou para ele, sai do meu caminho, né? Antes ele se disfarçou para pelejar contra ele, não dando ouvido às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar. Ou seja, Deus usou o rei do Egito para falar para ele, você não tem que entrar nessa batalha. E ele insistiu, entrou, e ele foi morto ali naquela batalha. Mas também diz que se chorou grandemente a morte de Josias, e inclusive no versículo 25 de Jeremias, o grande profeta Jeremias, compôs uma lamentação sobre o rei Josias, e todos os cantores e os cantores, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje. Então, pensando nisso, eu não quero tomar muito tempo de vocês, acho que é legal a gente conversar, vamos fazer algumas perguntas, né? Como ele transformou toda uma geração, levando esse povo ao centro da vontade de Deus. Deixou um marco, uma referência na história do que era que Deus queria para aquele povo. E a minha palavra para vocês, jovens, hoje, para mim também, nós estamos deixando um marco, uma referência nesse momento de crise. Qual é a nossa atitude nesse momento em que nós vemos as pessoas desesperadas, que nós vemos as pessoas precisando de uma palavra de esperança, né? Então, vamos nos perguntar, né, quais os modelos que nós temos tomado como referência ou influência em nossas vidas? Quem são as pessoas pelas quais nós deixamos nos influenciar? E estamos numa época que vocês, mais que eu, sabem aí dos influencers, né? E quem são os nossos influencers, né? Será que é o da moda ou será que é aquele que está em sintonia com aquilo que Deus quer de nós? Quanto somos influenciados pelos valores da sociedade na qual vivemos? E quais são esses valores nessa sociedade que nós vivemos? Quais são os valores que regem a nossa sociedade hoje? Nós podemos falar de várias coisas, nós podemos falar do consumismo, nós podemos falar do individualismo, do egoísmo, do caminhar por si só, fora da vontade de Deus, da realização pessoal, do êxito pessoal. Veja bem, se o modelo da nossa sociedade é o homem de sucesso, a mulher de sucesso, Jesus seria um tremendo fracassado na nossa sociedade. Um tremendo fracassado, porque ele não tinha nada.
Ele não tinha nada do que as pessoas da sua época tinham, do que as pessoas ricas, do que os políticos da sua época tinham, do que os religiosos da sua época tinham. Ele não tinha nada disso. Ele disse: o Filho do Homem não tem nem aonde repousar a sua cabeça. Então, e tinha uma mensagem. Eu acho que isso é para a gente pensar profundamente. E o que nos estão dizendo as pessoas? Não sejam fracassados servindo a Deus. Claro que as pessoas não vão te dizer assim, mas elas dizem, às vezes até espiritualiza, diz: Deus tem coisas maiores para você. Que coisa maior pode haver na nossa vida do que dar tudo para Deus? Aquele que nos deu a vida, aquele que nos permitiu estar aqui hoje. E eu acho que esse momento, mais do que nunca, nós que estamos vivos, por enquanto, sabemos da importância que isso tem. Quanto tempo temos investido buscando a Deus e a sua vontade, como fez o rei Josias, buscou a Deus com os 16 anos. Imagine aquele menino como regente de uma nação inteira. Eu imagino que seu coração estava bem angustiado. Como vou liderar? Como vou reger uma nação inteira? Mas ele sabia onde buscar a sabedoria, onde buscar a direção, e Deus o levou a mostrar, Deus o levou a ver o pecado que havia no meio do povo e que era necessário uma restauração da nação inteira, em todos os âmbitos, uma restauração profunda e doída e sofrida, mas necessária. Você conhece e entende qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você tem isso claro? Onde você deve estar e o que você deve estar fazendo? Você está investindo os seus dias de vida no propósito correto? Que você vai poder chegar à velhice e vai dizer: eu faria outra vez? Eu faria esse caminho novamente? Que modelos ou referências ou influências estamos deixando para as outras gerações? Para os nossos crianças, os nossos adolescentes? Será que eles gostariam de nos imitar? Ou será que nos estão imitando e também estão buscando também aquelas coisas que estão longe daquilo que é a vontade de Deus para nós? Porque talvez servir a Deus na nossa sociedade hoje, com todos os valores e princípios do reino de Deus, é ser um pouco antiquado, é ser até às vezes discriminado, mas nós podemos entender que o melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Então, eu gostaria de deixar essas perguntas com vocês, e, bom, agora também ouvi-los. Galera, esse aí é o momento, aí, uma palavra, pastora Mariana, que nos faz pensar muito, viu? Eu mesmo aqui, se a senhora pudesse até deixar essas perguntas aí na tela de novo, que eu achei muito interessante. Acho que se você está aí nos acompanhando, poderia até printar, que é algo que faz nos refletir bastante aqui sobre isso, né? Essas perguntas aqui, eu mesmo vou printá-las aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui, que realmente muito confrontadoras essa palavra aqui de hoje. Você que tem uma pergunta aí, você quer fazer uma pergunta, a hora é agora aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também no YouTube. Temos alguns comentários, pastor, aqui, né? O Bispo Durval comentou aqui, palavra abençoada, né? Muito forte, pastora Mariana, Gabriela de Oliveira, né? Uau, muito forte isso. O Ricardo dizendo: o momento é agora. Deixa eu ver quem mais aqui. Andressa Rayane: nós jovens somos escolhidos para ser e fazer a diferença
em meio a este mundo de tanto caos. Né? Pessoal, pode mandar a sua pergunta aqui, né, dentro desse contexto, ou até mesmo dentro de alguma curiosidade, né, dentro aí da agência missionária, desse tempo de crise, né, dentro desse contexto que nós estamos falando hoje aqui. Gostaríamos de ouvir você. Pastor Paulo, está por aí? Estou aqui sim, meu querido. Firme e operante. Palavra fortíssima hoje aí, hein? Palavra poderosa da pastora Mariane. Pastora Mariane sempre trazendo uma reflexão sobre a nossa responsabilidade, né? Não apenas como indivíduos isolados na igreja local, mas a nossa responsabilidade como agentes de transformação no mundo. E é isso que a igreja precisa ser, né? Agente de transformação no mundo. E eu ia fazer uma pergunta para a pastora Mariane, mas deixaria essa pergunta mais para o final, que está mais ligado ao ingresso nessa jornada missionária, né? Ela que tem testemunhos poderosos aí que pode nos contar, né, de muitas coisas vividas no ministério missionário. Eu gostaria só de saber dela, ela indicar, né, quais são os primeiros passos. Eu que tenho chamado para essa obra missionária no campo, porque sabemos aí, como já foi dito, que a responsabilidade não é apenas de um ou outro, a responsabilidade é de todos nós. Então, em primeiro lugar, agradecer a pastora Mariana, palavra muito abençoada, poderosa. E, em segundo lugar, saber dela isso. Quais são os primeiros passos de ingresso, essa galera jovem que está nos ouvindo aí agora, como eu começo, para onde eu vou, o que eu preciso fazer, em primeiro lugar, para exercer o meu ministério missionário, em primeiro lugar, na igreja local, em segundo lugar, no campo missionário. Ô, pastor, antes da senhora responder, eu só queria ver aqui o seguinte, o pessoal, a gente até tentou conseguir ajustar aqui, mas a gente não conseguiu daqui pelos recursos. Nossa, o pessoal do YouTube aqui tá falando que a imagem está muito expandida, né, lá na visualização deles. A senhora consegue diminuir um pouco o zoom da tela? Acho que em cima, assim, na tela, na parte superior, né? Espera um momentinho, eu vou compartilhar ele em PDF, que talvez possa fazer isso. Porque no PDF se pode fazer melhor. Aí o pessoal quer printar aqui no YouTube. Gente, eu posso mandar para vocês o PDF sem nenhum problema, viu? O que eu ia falar é exatamente isso, pastor Áquila. A gente envia isso nos grupos da igreja, fica mais fácil, ela te manda, você manda lá nos nacionais e a gente compartilha com todo mundo, entendeu? Para ficar mais fácil, mais dinâmico. Top, tranquilo. Então, gente, ó, fica tranquilo que o seu líder vai ter esse conteúdo aí. Se não, pode chamar a gente aí, eu vou deixar nos comentários aí o contato. Disponibilizaremos também, pastor Áquila, lá no Instagram da IDB Jovem Oficial, vai estar lá, é só pegar lá, tá? Não, topíssimo. Ouviu aí, galera? Então, se liga aí, vai estar lá. Você corre no Instagram, esse conteúdo vai estar lá. Então, ok, pastora, pode até, se quiser, então, tirar da tela, pastora, interromper o compartilhamento e responder a pergunta aí do pastor Paulo. Eu gosto de ver a carinha de vocês. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante, que é uma pergunta que está ali, você entende qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu acho que essa pergunta ela é fundamental para a gente entender o nosso lugar, primeiro, no corpo de Cristo, né? E como nós nos desenvolvemos como cristãos, porque muitos de nós estamos, às vezes, até na igreja local mesmo, mas não sabemos o que Deus quer da nossa vida. Então, acabamos fazendo aquilo que aparece ou aquilo que o outro está fazendo e não entendemos qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Quando nós entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, porque, assim, falando rapidamente, Deus tem um plano para as nações, para a sua criação, que é o que nós chamamos a missão de Deus. Depois ele tem um propósito para a igreja, como agente, né, também colaborador na sua missão, na missão de Deus, e dentro disso estamos cada um de nós
que Deus tem um plano e um propósito especial para a vida de cada um de nós. Então, eu não vou fazer o mesmo que a Gabriela, ou que a Anne Carol, a Samara estão aqui, porque isso é o que Deus tem para elas, outra coisa Deus tem para mim, mas tudo dentro do plano e do propósito dele. Então, a minha pergunta fundamental seria essa: você entende isso? Porque se você não entende, você precisa entender, precisa descobrir, precisa aprender. E isso se começa, como já disse o pastor Paulo, na igreja local. É a primeira escola onde Deus trabalha na nossa vida, onde Deus nos ensina conceitos básicos como a submissão, o serviço, a vida devocional, os relacionamentos, né? É muito importante. E depois, se Deus nos chama para um trabalho de serviço transcultural, seja no Brasil ou fora do Brasil, no sentido de que vamos passar para outra cultura, nós precisamos, obviamente, de uma capacitação específica para isso, conforme qualquer profissional, por exemplo, não vai exercer uma profissão sem ter uma capacitação específica. E qual é a capacitação específica? A parte de uma capacitação teológica, né? Porque é diferente você ler a Bíblia sempre, aprender e conhecer a Bíblia, coisa que é de todos nós cristãos, devemos fazê-lo, evangelizar, todos nós devemos fazê-lo, orar, todos nós devemos fazê-lo, mas ter para poder ensinar a outros realmente, até numa dimensão talvez maior, como é o caso da missionária Quilane, que trabalha com educação, por exemplo, em Angola. E também uma capacitação na área transcultural, como trabalhar com uma cultura diferente da minha, que a cultura ela forma a forma de pensar dos indivíduos, né? Então, um tipo de frase que eu posso usar aqui no Brasil tranquilamente, eu não poderia usar em outro contexto. Eu preciso aprender a comunicar o evangelho de uma forma compreensível a outro contexto. Por exemplo, só vou dar um exemplo para vocês. Eu vou numa tribo do Amazonas e eu falo, Jesus é o pão da vida, e eles não conhecem o pão, porque não existe pão lá naquela tribo, lá no interior. Então, o que eles vão entender que é Jesus, por exemplo? Se eu digo para eles, Jesus é o pão da vida. Vão dizer, bom, ok, não, nem sei o que é pão, né? Nunca precisei de pão, também não preciso desse Jesus, não, né? Agora, se você disser para eles que Jesus é o biju, é a mandioca, é a tapioca, né? Eles vão falar, poxa, não dá para ficar sem isso, não. É o cuscuz da vida, né? Lá no Nordeste, né? Entende? Isso é só um exemplo bem simples para a gente entender, porque a questão de comunicação é bem complexa. Então, a gente precisa dessa capacitação. Então, hoje, na nossa AM, na nossa agência da Igreja de Deus, nós temos um protocolo de envio de missionários, né? O missionário, quando ele quer sair, servir ao Senhor em outra nação, ele vai passar por um treinamento, ele vai passar por um acompanhamento, ele vai ser também aconselhado. Nesse caso, nos últimos tempos, nós temos feito um trabalho até personalizado de acompanhamento desse candidato para ver as áreas que ele poderá servir melhor e também as áreas que ele precisa se capacitar mais para servir, né? Mas o primeiro passo seria estar servindo na sua igreja local. Quem não trabalha na igreja local não vai trabalhar em outro lugar, isso é um princípio básico, né? Se você na sua igreja local só quer saber de ficar recebendo, por exemplo, vai à igreja, só quero receber, pois não vai ter condições. Né? Ou, por exemplo, outro tipo de coisa também, né? A igreja local, a gente é treinado em tudo, né? Desde você cantar, ensinar, pregar, limpar, servir de diferentes maneiras, e isso é uma forma que Deus trabalha no nosso caráter. Então, sirva na sua igreja local e fale com o seu pastor, né? Quando você tem esse desejo no seu coração, com a sua liderança, e às vezes, lamentavelmente, os pastores não têm a visão de missões e os pastores querem até reter as pessoas na igreja local, porque diz, não, mas ele é meu líder de louvor, não, mas ele é a pessoa que mais evangeliza aqui, como eu vou entregar ele para missões, né?
mas a gente ora por esse pastor, abençoa ele e Deus muda o coração dele. Deus vai cumprir o plano e propósito na sua vida, né? E hoje você tem a Amy que você pode recorrer também, né? Então você pode falar com a gente, falar, olha, pastor, eu tenho isso, o que eu tenho que fazer? E a gente vai começar a acompanhar esses candidatos, né? Então isso é mais ou menos hoje o que a gente tem feito dentro da Igreja de Deus. Respondido aí, pessoal. Ô, Bênção de pastor, Deus, respondidíssimo. Obrigado, tem pastor. algumas perguntas aqui vindo muito também no privado aqui, né? O pessoal querendo saber mais, como que conhece mais sobre a AM, como que pode ter acesso a mais informações sobre a AM, como funciona. Bom, a Amy hoje nós temos uma página web, né, que você pode acessar, ambrasil.com.br, né? Justamente estamos em atualização da página. A gente tem aí também o Facebook, que a gente está sempre postando. Ultimamente não temos postado muito, mas nós temos na AM também um manual, né, que onde tem todo o protocolo da AM, aonde você, ali nesse protocolo, tem todos os passos, todas as categorias de missionários, e fazendo esse curso que justamente hoje nós começamos, né, a Igreja Missionária, o manual da Igreja Missionária, nós podemos passar para vocês também o link desse manual, posso passar aí para o pastor Paulo, pastor Áquila, que é um manual que foi feito para a Igreja de Deus no Brasil, para o trabalho de missões, como vamos desenvolver esse trabalho na igreja local. E a partir daí também você pode contactar com a gente, né? Exatamente o que você quer saber sobre a AM, por exemplo, né? Nós damos informes das finanças que entram, toda a campanha que a gente faz da campanha Missões E10, aonde vão esses recursos, nós damos um informe anual sobre isso. Nós também temos um boletim de oração que sai todos os meses, com motivos de oração para estarem aí intercedendo por esses projetos. E também enviamos um material também digital, né? Com todos os nossos missionários e projetos. É só solicitar no nosso WhatsApp da AM. Ótimo. Pastora, o interessante é que acho que a AM tem diversos tipos de cursos, né? Então a galera pode procurar saber melhor aí que Isso é tem uma. importante. Isso é importante, pastor. A gente tem, desde esse curso simples, que é um curso de mobilizador, que é o curso que nós fazemos online, fazemos umas 4 edições por ano. Por exemplo, começamos uma hoje, né? E graças a Deus está com um número bastante interessante de estudantes. Aí a gente estuda um manual bem simples que dá uma direção para a pessoa trabalhar na igreja local. Mas nós temos o nosso Centro Transcultural de Missões, que é a escola que pertence à Igreja de Deus no Brasil, que está lá em São Paulo, que nós oferecemos diferentes tipos de formação. Oferecemos uma formação de 3 meses intensivo, presencial, bilíngue, ou seja, você já vai viver um pouquinho, experimentar um pouquinho do que é o campo transcultural. Oferecemos um curso de 1 ano, que você pode ter uma experiência fora do Brasil, 6 meses. Né? Você estuda esses 3 meses, faz 6 meses de estágio no exterior e volta, e aí também há toda uma avaliação para você. Você não é obrigada a ir para o campo depois que termina o CTM, né? Porque tem muitas pessoas que, quando estão lá, elas dizem, olha, eu pensava que era isso que eu queria, mas não era isso. Eu não vou aguentar isso, né? Então, amém, glória a Deus, é melhor você descobrir aqui do que descobrir já lá no campo, né? E também temos, então, esse é de 1 ano, curso de 3 meses, curso de 1 ano, e também estamos começando em fevereiro do ano que vem o mestrado em missões, para aquelas pessoas que já têm teologia ou têm também um curso universitário e queiram fazer um mestrado em missões, as inscrições estão abertas. Esse online, né, pastor? Esse mestrado? O mestrado é semipresencial, né? Ele tem algumas matérias que a gente vai dar online, mas também tem a presencial, que, na verdade, dura 2 semanas, que você vem ao CTM e faz a matéria diretamente com o professor.
E aí leva tudo para casa, igual o mestrado do CEID, né? Na verdade, nós funcionamos como uma parte do CEID, estamos em aliança com o CEID. Certo. O Gabriel está perguntando aqui, pastor, como é que é esse envio, por exemplo, dentro desse curso de 1 ano, ou até mesmo depois, como que funciona um envio de um missionário da AM? É a agência que escolhe o campo, ou é o próprio missionário que já vai com algo pré-determinado, né, no coração dele? Como é que funciona isso? Olha, antes a gente observava muito isso de que a pessoa chegava e ela dizia: eu tenho um chamado para tal lugar, mas no modo prático, em primeiro lugar, que a gente entende que a missão é serviço onde há necessidade, né? E também, por exemplo, seria muito complicado para a Emily, sendo objetivos, né? Com a nossa. Primeiro, que nós somos novos nisso que nós estamos fazendo, né? No sentido de organização. Imagine a gente ter um missionário na Bolívia, um na Etiópia, outro e todos eles sozinhos, e a gente tendo que dar assistência e acompanhamento à distância nesse país. Seria algo inviável na nossa realidade. Então, o que nós temos feito nós já temos missionários que estão no campo, nós temos alguns projetos que nós queremos desenvolver, então, pelo menos ao princípio, os missionários vão ser encaminhados para esses projetos. Não quer dizer que a gente não vá abrir outros projetos, mas a gente tem que ter hoje uma organização que a gente possa dar melhor atenção e cuidado do missionário também. Porque, por exemplo, a missionária Priscila, que vocês ouviram ontem, a Priscila faz uma viagem de mais de 28 horas de barco, depois até uma cidade, e depois ela pega outro barco, vai mais 8 horas, e ela fica totalmente desconectada, não tem internet, não tem nada. É um lugar onde existe um alto índice de alcoolismo, um alto índice de violação de mulheres. Então, assim, é um risco muito grande para a nossa missionária. Assim como a Aquilane em Angola, por exemplo, o pastor Paulo viu a realidade de Angola. Então, nós queremos realmente agora formar equipes de trabalho para que se apoiem, se ajudem, e que também isso nos ajuda também a cuidar melhor desse missionário, porque faz parte da AM o que nós chamamos o SIM, que é o cuidado integral do missionário. A gente dá assistência psicológica, assistência médica, assistência logística, seguro de saúde, seguro de repatriação de corpo e todas essas coisas que envolvem o tema da missão, para que os nossos missionários possam estar amparados no campo. Então, quando o candidato chega, a gente vai avaliar essa pessoa, né? Também os seus dons, as suas habilidades, e ela vai ser acompanhada. Eu não posso dar nada definido para vocês, porque cada pessoa é um universo, né? Então, quando a pessoa vem, a gente vai conhecendo, a gente vai caminhando juntos e a gente vai vendo as possibilidades de trabalho. Não quer dizer que uma pessoa que tem um chamado específico, a gente não vai dizer, não, você não vai. Não, meus irmãos, quem somos nós para dizer isso? Mas a gente vai orar com essa pessoa e, se for aquilo que Deus quer, a gente vai encontrar um caminho para que isso seja feito. Legal, top. Vamos aqui lá do YouTube, aqui a gente vai comentando aqui, vai fazendo pergunta, valendo também os comentários. O pastor, aqui é assim, aqui a Sandra de Jesus Roque, não sei se a senhora conhece, falou: querida pastora Mariane, que Deus continue sendo, que você continue sendo esse instrumento de Deus, cuidando dos nossos missionários, e que nos ensina e nos motiva e nos incendeia sobre missões. Amo sua vida, a Sandra de Jesus Roque, tá? Obrigada, tá mandando essa Sandra. Mensagem para a senhora. Aqui também no YouTube, o Cristiano Reis está perguntando aqui se a senhora já... qual dos países que mais a AM já enviou missionários até hoje? Quais nações aqui? Na verdade, onde nós temos mais missionários hoje é em Moçambique, né? Porque nós temos 3 missionários em Moçambique
uma missionária, como vocês viram, a Rafaela, na Ásia, mas em parceria com uma agência que trabalha em países de alto risco, né? Porque a gente não poderia enviá-la sozinha para lá. Essa é a questão que nós estamos falando. E temos uma missionária em Angola, e esses são os nossos missionários enviados. A AME tem também o que nós chamamos de missionários associados, que são aqueles missionários que foram para o campo, não enviados diretamente por nós, mas que a gente tem um contato com eles e a gente tem um acordo de apoio e de ajuda para que eles possam desenvolver um bom trabalho onde eles estão, e também divulgamos o trabalho deles, que são os missionários associados. Nós temos na Europa e nos Estados Unidos. Ok. E o engraçado sobre a Europa, né, pastora? Muitas pessoas acham que a Europa é um lugar tranquilo, né, para se levar as boas novas aí, e a gente tem totalmente contrário, né? É uma dificuldade muito grande nos países europeus aí, né? Dentro disso, É só um quiser campo comentar muito, um pouco. é um campo muito duro, né? É um campo onde existe, na verdade, não é nem um ateísmo, tem muito ateísmo, mas na verdade, um descrédito, né? Como eu poderia dizer, é uma ideologia, na verdade, da sua própria religião, né? A construção da sua própria religião. É uma mistura de religiões construída pelas pessoas, onde elas não querem saber nada do cristianismo. Principalmente o cristianismo está muito queimado, né? Então, e como as pessoas... Não é que a Europa depende muito do país, elas tenham muito recursos financeiros. Por exemplo, a Espanha tem muita pobreza também. Às vezes é uma pobreza que não é tão aparente como a pobreza do Brasil, mas você não vê ela por fora, mas você vê quando você entra nas casas com as pessoas, tem moradores de rua, muita gente drogada, o consumo de droga é altíssimo na Espanha. Muitas pessoas com problemas mentais, nós tivemos muitos casos na igreja de pessoas com problemas mentais, exatamente pelo abuso das drogas, tanto drogas lícitas como ilícitas, né? Pessoas drogadas muito também com medicação, muitos casos de esquizofrenia, bipolaridade. Então, a gente trabalha muito com essas coisas, mas as pessoas, você não vai atrair as pessoas fazendo boas obras, o que eu queria dizer, porque as pessoas têm até confundido essa questão do trabalho social com missões. Não é que a gente não possa fazer ajuda social, mas fazer ajuda social só não é missões. É que é importante que a gente entenda isso. Faz parte da nossa responsabilidade como cristãos ajudar o nosso próximo, mas eu não vou lá e faço um projeto social e digo, estou fazendo a obra missionária. Então, a Europa é um lugar que você tem que realmente dar a palavra. E é isso que eu sempre digo para as pessoas. O que você pode oferecer para um europeu? Só tem a palavra. Você não vai fazer lá uma distribuição de cesta básica e vai juntar um monte de gente. Você não vai fazer um mercado de segunda mão e vai atrair um montão de gente. Você tem que ter estratégia do Espírito Santo realmente para compartilhar com eles e conhecer muito bem a palavra, porque eles vão te questionar tudo, Nós. Tomando nota aí, galera, vai tomando nota de tudo isso daí. Vamos lá aqui. O Leandro Martins, pastor, está perguntando aqui vou colocar nesse contexto aqui, se a AME tem algum projeto para evangelização da comunidade surda e muda aí, tem alguma coisa assim nesse sentido? Ainda não chegamos nesse nível, não, meus queridos, lamentavelmente, não. Então, aqui, mas se alguém aí tem um chamado, amém, a gente trabalha em parceria, né? Ouviu aí, Leandro? Se você tem algo aí, alguma ideia, alguma coisa assim, entre em contato aí com a pastora Mariane, com a AME, e vamos prosear, né, pastora? Vamos fazer a parceria, né? Eu quero aproveitar para dizer os grandes desafios que a gente tem hoje, né, na AME. Nós temos um grande desafio
para educação na África, porque o que a África precisa é de educação, né? Tanto bíblica como outro tipo de educação, que a gente possa dar essa ferramenta para eles. E nós temos um grande desafio também com os indígenas ribeirinhos do Brasil, né? Então, assim, é difícil demais para você ir para uma comunidade que tem uma cultura totalmente diferente. E faltam obreiros, né? Faltam obreiros para tanto o Amazonas como Rondônia, Mato Grosso, até o Nordeste, as tribos que estão no Nordeste, e nós não temos obreiros para enviar. E obreiros também que se queiram qualificar para fazer o trabalho. E o que eu digo também, não é fazer uma viagem e vou lá e fico uma semana e distribuo coisas e já volto e vou embora. Isso às vezes tem feito mais mal, desculpa aí talvez desapontar algumas pessoas que vão me ouvir dizendo isso, tem feito mais mal ao campo do que bem. Por quê? Porque você cria expectativas que sempre que alguém vai, eles vão receber algo, mas você realmente não pode compartilhar a palavra de uma forma contextualizada e não pode fazer o discipulado, que é, gente, o foco principal da missão. Para você fazer discípulos, você precisa viver com as pessoas, estar com as pessoas. Então, é necessário que a gente envie, por exemplo, missionários como a Priscila ou como outros que Deus vai levantar, e que vá viver com o povo, que fique lá vivendo com o povo, porque isso é o necessário, né? Eu digo sempre assim, eu, por exemplo, os irmãos, alguns sabem a minha história, nós moramos 12 anos na Espanha, na Catalunha, que falava outro idioma. Eu vou dizer para vocês, depois de 8 anos, eu cheguei no ponto de dizer assim, eu estou começando a entender como pensa o povo catalão. Depois de 8 anos, não, depois de 4 anos, eu disse assim, agora eu cheguei na Espanha. cheguei, estou, né? Agora estou entendendo como é que funcionam as coisas por aqui. E depois de 8 anos, eu disse, eu estou começando agora a entender como é o pensamento do povo catalão, para você realmente entregar uma palavra contextualizada para eles, que faça eles pensarem, que faça eles refletirem sobre como eles precisam de Deus e que eles descubram o Evangelho como algo deles, pessoal, né? Porque o que eu estava dizendo aqui, a gente tem que aprender isso e levar as pessoas, porque a Europa, por exemplo, ninguém vê você como salvador, como beneficiário, uma pessoa que vai beneficiá-los em algo. Quando a gente chega, por exemplo, num país pobre, a Índia, a Bolívia, as pessoas te olham, homem branco, veio trazer recursos, veio melhorar a nossa vida. E na Europa as pessoas vão dizer para você, você veio aqui buscar dinheiro, buscar trabalho, mesmo que você não tenha ido para isso. E hoje mesmo eu conversava com a minha filha, né? E ela estava dizendo que ela estava trabalhando numa imobiliária, que o pessoal que trabalha com ela viu entrar uma pessoa negra e a pessoa perguntou se tinha apartamento para alugar e tinha e disse que não. Porque nós não queremos esse tipo de cliente. Nós não queremos imigrantes, nós não queremos marroquinos, não queremos negros, porque são inferiores. Então, você vai ser missionário com um povo onde a questão de nível é totalmente diferente. O missionário vai para um país como a Bolívia, ele está olhando de cima para baixo, como se o povo dali, que é uma visão errada também, é inferior a ele, porque está na pobreza, porque talvez não tenha uma alfabetização, algum tipo de coisa assim. Mas aí você vai para um país da Europa e é a situação invertida. Ele está te vendo como uma pessoa inferior, e como uma pessoa inferior vai me comunicar algo que eu necessito. Um desafio, né, pastora? Um grande desafio. Meu Deus. Vamos aqui, pessoal, a gente já está encaminhando aqui para o final. Mais um comentário aqui, pastora, do pastor Marcelo Neves. Né? Muito importante esse diálogo, né? Pois precisamos transmitir na igreja local essa mensagem refinada e clara,
como tem sido evidenciado pela pastora Mariane e os demais missionários. Estou aprendendo muito, ele colocou aqui. Deixa eu ver aqui. A Sandra está perguntando aqui, pastor, aqui no Goiás temos uma grande comunidade cigana, né? A AME tem alguma coisa voltada para esse tipo de comunidade cigana? Também não temos, também aceitamos parceria também. Porque, veja bem, nós temos no Brasil vários setores não alcançados. Eu falei indígenas, nós precisamos de gente para trabalhar com indígenas, vocês querem? Né? Nós já temos esse trabalho, está precisando de mais obreiros, esse nós temos. Mas dentre essas comunidades não alcançadas estão os ciganos, estão os surdo-mudos, estão os quilombolas. Então, quem quer começar esse ministério? Porque faltam obreiros, na verdade, faltam obreiros que se dediquem, que façam coisas sérias, com planejamento, com metas, com objetivos. A AM está aberta para sentar, dialogar e fazer um projeto juntos, como estamos fazendo no Sertão do Nordeste. Vamos conversar, vamos propor metas, vamos trabalhar juntos, mas faltam obreiros. Eu estou até me lembrando aqui, pastor, ontem de uma convocação que a Rafa fez no final das palavras dela, né, das considerações finais, né? Ela chamando aí os homens, os profissionais de várias áreas, né, para se prontificarem, né, para a obra missionária. Ela até tocou nesse assunto dessas deficiências de alguns lugares, com relação à educação, com relação à saúde, né, de vários tipos de profissionais, né, e também chamou nós homens na responsabilidade, que muitas das vezes as mulheres que têm dito o maior sim, né, para essa causa, né, em algumas comunidades, até a Priscila disse isso ontem aqui, a mulher às vezes tem uma dificuldade maior, né, de ganhar uma confiança, de ser ouvida, né, dentro de uma comunidade, igual ela está dando o próprio exemplo dela na comunidade indígena, a qual ela está, né, ali servindo, né? Ela disse que já teve vários percalços por ser mulher, né, não ter a mulher muito sem voz, é muito, né, humilhada. E aí ontem a Rafa fez esse chamamento, vamos se dizer, né? Essa convocação. E você que está nos ouvindo mais uma vez, nós estendemos esse convite, nós estamos ouvindo aqui a pastora Mariane, que é a diretora da nossa agência de envio missionário, trazendo aqui umas curiosidades muito interessantes sobre o campo, e às vezes a gente fica só querendo empurrar para outros, e às vezes está aquela voz gritando dentro de nós, e aí você não está dando ouvido. Então, hoje é o dia, hoje é a hora, né, para isso, para esse momento. Deixa eu ver aqui, pastora, mas teve uma última aqui que a gente vai. Se você tem alguma pergunta, manda aí rapidinho, nós já estamos aqui para encerrar. Já deu nosso tempo aqui. Exatamente, vocês podem dar, é muito fácil a gente dar ideias, não estou querendo dizer aqui que as ideias são bem-vindas, mas às vezes a gente ouve muito, poderia fazer isso, poderia fazer isso. Sim, é verdade, poderíamos fazer muito mais, gente. Pensem que na campanha Missões E10 nós estamos 6 anos trabalhando para atingir a nossa meta e nunca atingimos. Então, eu te pergunto, o que você tem feito por isso? Né? Nós temos que fazer mais, tanto em oração como em contribuição, e também ampliar as nossas áreas de trabalho, de serviço, mas faltam pessoas comprometidas, faltam pessoas que possam realmente dizer, eu estou disposto, eu vou pagar o preço, eu vou ir, né? Vamos caminhar juntos nisso daí. Então, eu quero deixar isso, né? Que às vezes a gente olha e fala, poxa, mas a gente não tem, mas a outra igreja tem, a outra organização tem. Mas se nós não temos, é porque nós não estamos fazendo, né? E, bom, e deixo também esse apelo, né, para os homens, né? Outra vez, porque não só porque a obra precisa, mas as missionárias também precisam casar, né, gente? Por favor. Né? E é muito importante que elas tenham alguém que amem ao Senhor e que queiram servir ao Senhor. Então, está fazendo falta, né? Temos aí várias missionárias bonitas, dispostas, e onde estão os rapazes?
Gente! Agora eu vou trabalhar também em favor das nossas missionárias, porque eu quero vê-las abençoadas. Ai, é uma hora de nos posicionarmos, irmãos. Vocês que estão nos ouvindo aqui, é uma resposta que a pastora Mariane deu aqui, uma fala que pesa muito em nós, né? Gostamos muitas vezes de dizer mesmo, lá faz, ali faz. O que aqui não faz? Porque muitas das vezes o aqui nós não queremos fazer, né? Queremos isentar da responsabilidade. Muitos querem se envolver, mas poucos se comprometem, né? É como as multidões que acompanhavam Jesus, né? Muitos queriam se envolver com ele por aquilo que ele fazia, né? As manifestações de milagres, mas eram poucos que sempre estavam comprometidos com ele no secreto ali, poucos que entendiam algumas coisas e compreendiam, conheciam o coração do mestre. E isso aqui é algo para a gente dormir pensando nessa, né? Aquele toma distraído aqui, desculpe falar assim, aquele toma distraído aqui, que a gente dormir pensando nessa, né? E a gente fazer uma oração e ser muito sincero com o Senhor, que é muito mais do que palavras, né? O Senhor vai esquadrinhar, não é as suas palavras, é o seu coração, né? É o nosso coração. Então, acho que cabe a nós pensarmos muito bem nisso que está sendo dito aqui, né? E a gente fazer algo para o reino dos céus. Eu acho que é até um ponto para a gente encerrar aqui, viu, pastora? Nesse engole seca aqui, que eu acho que a gente precisa dormir com essa, né? Essa é a questão. A gente precisa dormir com esse pensamento aqui e precisamos nos mobilizar, né? Ontem, hoje, nós vemos dizendo sobre tempos de crise, vemos tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Na sua rua, na casa do seu lado, e o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo. Então, assim, pense nisso. Pastor, eu queria muito agradecer a senhora pela presença aqui. É sempre muito disponível. Gente, pensa numa mulher super acessível, disposta a tirar qualquer tipo de dúvida, orientar, né? Aqui acreditamos muito naquilo que a senhora carrega, né? A senhora tem sido uma peça fundamental para a nossa geração, para este tempo dentro da nossa denominação. Louvamos a Deus pela sua vida, pastora, que Deus te abençoe. Eu mesmo, sempre quando precisei, né, sempre fui muito bem atendido, né, já fizemos algumas parcerias, né, aí, já. Então, assim, muito feliz por isso. Obrigado mesmo, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Todo IDB Jovem agradece aqui, né, nosso diretor nacional está aqui presente, mas em nome de toda a IDB Jovem, de todas as regiões. Eu sou suspeito para dizer que a senhora é da minha região, aqui, Sudeste. E também do pastor Paulo, né? Também do Nacional aqui de Jovens, nós somos suspeitos para dizer. E muito obrigado pela sua vida, viu? Que Deus te abençoe poderosamente. E a senhora pode fazer algumas considerações finais. Eu queria que a senhora orasse, né, aí por este momento. A gente ainda vai continuar com essa nossa semana de missões. Tem muitas ações acontecendo, pastora, dentro das regiões, dos estados, dos distritos, né? Na sexta-feira também nós temos uma ação a nível nacional, que nós vamos fazer um relógio de 24 horas de oração de todas as regiões do Brasil conectadas, e a causa missionária está nessa nossa causa também de oração dentro dessas 24 horas, e muita coisa vai acontecer, eu creio. Sempre, todo mês da juventude, sempre Deus nos surpreende, e ainda tem muita coisa para acontecer essa semana. E muito obrigado. Fique à vontade para fazer suas considerações finais e orar por toda essa juventude aí. Obrigada a vocês pela oportunidade. Sempre é bom, né, conversar com essa juventude, poder estar junto. E
Melhor ainda se a gente pudesse passar mais tempo tomando um cafezinho, né, e conversando longo tempo. Eu acredito muito nesse relacionamento, pessoa a pessoa, olho no olho. Eu acho que isso faz muita diferença na nossa vida. E eu tenho muita fé que Deus vai levantar realmente muitos jovens da nossa igreja, né? A gente está aí trabalhando juntos, ainda precisamos nos alinhar mais, né? Em alguns momentos que a gente tem tantas coisas para fazer, todos são tão ocupados, mas nos alinharmos mais para que a gente chegue nas nossas metas, nossos objetivos como igreja missionária, né? Somos uma igreja missionária, mas temos que sê-lo na nossa natureza, na nossa vida prática de cada dia, né? O Gabriel fez aqui uma pergunta se eu conheci o Gustavo no campo missionário. Eu falei sim, que eu conheci, mas não. Que pena que foi o Gabriel que perguntou isso, né? Porque está dizendo, bom, deixa as meninas encontrar lá, né? O bom é que possam ir casados, né? Porque a família é muito importante no campo, faz grande diferença você estar com a família lá no campo. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor nos permitiu conhecermos, né, no campo, a mim e o Gustavo, duas pessoas bem louquinhas por missões, né? Então a gente realmente tem caminhado juntos nisso. Mas contem sempre com a gente para aquilo que a gente puder estar ajudando, cooperando nas suas igrejas com o tema de missões, e mesmo que não seja o tema diretamente de missões, mas alguma coisa que seja referente ao ensino da palavra ou qualquer outra coisa que a gente possa abençoar, nós estamos aqui à disposição. Tá bom? Contamos com todos vocês aí na nossa campanha Missões é 10, né, que já está pertinho já também, e a Conferência Nacional, que vai ser lá na Igreja do Pastor Paulo, vai ser híbrida, né? Vamos ter para todo o Brasil, mas também vai ter pessoas lá, assim que quem quiser acompanhar-nos na nossa Conferência Nacional, no último fim de semana de novembro vai estar acontecendo, deixamos aqui também esse convite. Obrigada, pastor Áquila, pastor Paulo e todos vocês. Amém, amém. Nós que agradecemos, pastora. Ore por nós, pastora, por esse momento aqui. A senhora, como uma autoridade aí, né, da nossa igreja, dentro dessa área missionária, nos abençoe aí, dentro desse contexto. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo, Senhor, juntos aqui, por essa juventude sedenta de Ti. Se estão aqui hoje tomando esse tempo é porque têm o desejo de Te servir, assim eu creio. Peço que o Senhor os guie, assim que eles possam buscar a Ti, como Josias buscou e entendeu que era um tempo de transformação, que era um tempo de revolução na vida daquela nação, assim o Senhor possa usar a vida de cada um deles para abençoar as nações, abençoar as vidas que estão necessitadas, abençoa aqueles que estão em posição de liderança, dá um coração humilde, um coração entregado, um coração obediente a Ti, para fazer o melhor para o Senhor, e ajuda-nos como igreja nacional a entender o nosso papel, Senhor, nesse tempo da história do Brasil e do mundo, como nós podemos ser bênção, de fato, não apenas em teoria, não apenas num discurso, Senhor, mas sim numa prática diária, de uma vida entregada, de uma vida consagrada, de uma vida que faz discípulos para o Teu reino, Senhor. É isso que nós te pedimos, ajuda-nos nessa tarefa, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua sabedoria. Pedimos por essas necessidades que nós falamos aqui, obreiros para a Tua seara, obreiros para os ciganos, obreiros para os surdos-mudos, obreiros para o campo indígena, obreiros para o mundo da igreja perseguida, obreiros, Senhor, que possam ir além, para onde nunca foi anunciada a Tua palavra. Levanta homens e mulheres, famílias que estejam dispostos, Senhor, a ir a anunciar essa boa notícia. Dá-nos, Senhor, uma estrutura, dá-nos também obreiros de base, com capacitação adequada para gerenciar esses projetos, para ajudar, Senhor, na mídia, na divulgação, a tantas áreas necessitadas e tão poucas pessoas, Senhor, mas nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão e nos ajudará, Senhor, neste processo.
Muito obrigada, que a tua bênção, a tua graça seja sobre nós de forma abundante hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Galera, muito obrigado, valeu. Se liguem nas programações da sua igreja local, do seu distrito, do seu estado, da sua região. Que Deus possa abençoar vocês de uma forma muito poderosa. Pastor Mariano, mais uma vez, obrigado. Pastor Paulo, valeu. Jorge Lee, marcando presença aí também, nosso diretor da região Centro-Oeste. E aos demais que nos assistiram aqui no Zoom, no YouTube. Você que vai assistir, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu! Todo o Evangelho a todas as pessoas. Posso ouvir um som de esperança. Vem com a gente